és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis. Boa noite, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos aqui. Mais uma noite. Essa noite abençoada que o Senhor deu para nós estarmos aqui, começando essa programação Tempo de Esperança. É com muita satisfação, queridos, que eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para o teu coração, para a tua vida e, por que não dizer, para mim também. Porque no momento em que eu começo aqui a ministrar para vocês, eu estou ministrando também para mim, através do Espírito Santo, e com certeza o Senhor, Ele tem algo para mim e para você, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança, para nos encorajar a acreditar nesse Deus verdadeiro, esse Deus que está vivo, não está morto, esse Deus que reina para sempre em nossas vidas e em nosso coração. E nós temos que agradecer a Ele por tantos cuidados que Ele tem para conosco, para com a nossa família. Eu não sei se você ainda já agradeceu, ou você ainda não agradeceu a Deus pelos feitos do Senhor na tua vida, mas agradeça, querido, agradeça, porque o nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus de bênção, é um Deus de graça, é um Deus que sempre está cuidando e zelando de nós. Eu tenho certeza que durante esse dia que você estava trabalhando, o Senhor estava guardando a tua vida, o Senhor guardou a tua saída da tua casa para o trabalho, o Senhor guardou a sua vida no caminho de volta para a tua casa. Tenho certeza que o Senhor guardou a tua família, que o Senhor guardou o teu patrimônio, que o Senhor guardou a tua casa. Eu tenho certeza que Deus, Ele guardou você, Ele livrou você, Ele te deu um dia abençoado, apesar de você estar aí cansado, mas Deus, Ele te assistiu durante toda a sua caminhada. E você e eu precisamos ter um coração grato a Deus pelos seus feitos na nossa vida. Eu estou grata a Deus pelos feitos de Deus na minha vida. Apesar de algumas coisas ainda que é preciso Deus estar lutando por minha causa, eu estou agradecida a Ele pelas coisas que Ele já fez na minha vida, pelas coisas que Ele está fazendo e pelas coisas que Ele ainda vai fazer na minha vida, porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele sempre está preparando um amanhã para nós, querido, um amanhã de bênção, um amanhã de graça, de misericórdia e de cuidados. Então eu gostaria aqui de estar lendo aqui esta palavra para você que se encontra em Números, capítulo 13. Eu vou estar lendo só o verso 2, que diz assim: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Então, queridos, aqui o título dessa mensagem é A Missão de Reconhecimento de Canaã, né?
o Senhor disse para Moisés enviar alguns homens em missão para poder estar ali espionando a terra de Canaã, porque Deus tinha dado já aquela terra para eles como uma promessa. Só faltava eles conquistar a terra ali. Então Deus tinha dado aquela terra para eles, logo que Deus tirou aquele povo do Egito ali, da terra de escravidão, Deus já tinha prometido para eles uma terra que manava leite e mel. E essa terra se chama Canaã, né? E Moisés, ele teve a incumbência, Deus ele mandou Moisés separar ali 12 homens. Era 12 tribos, então tinha que ter 12 homens, né? De líder da tribo. Eles eram líder, cada um tinha uma tribo para poder estar ali liderando, né? E eles foram escolhidos para ir até a terra de Canaã, espionar a terra de Canaã. Aqui no capítulo 13, né? O verso 26, e eu quero estar lendo só alguns versículos, porque eu não quero tomar muito tempo, né? E se você quiser, você pode estar estudando essa passagem, que é muito importante, né? Tudo que está na Bíblia é importante, né? Mas é importante você estar lendo, né? Então aqui, no capítulo 13, verso 27, está escrito assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendente de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, queridos, aqui, para você entender, esses homens foram ali espiar a terra. Era 12 homens, foi espionar a terra ali. E ali, eles voltaram com alguns frutos da terra. A terra era produtiva, era uma terra de fato, né? É como Deus falou que manava leite e mel. Os frutos, para você ter ideia, os cachos de uva, 2 homens tinham que carregar o cacho de uva, porque eles não conseguiam carregar ali um só homem. Então eles precisariam ali estar carregando os cachos de uva, né? E aí o que acontece? Eles voltaram ali com aqueles frutos. Eu acredito que aqueles homens, eles estavam ali voltando com aquelas frutas maravilhosas. Eu acredito que não foi só um cacho de uva que eles trouxeram outras frutas também. E as frutas, tudo assim, de ótima qualidade, né? Umas frutas doce, umas frutas gostosas, né? De se comer. Mas eles voltaram também com um relatório péssimo dali. Pelo menos 10 deles. Eu quero ser bem clara que não foi os 12. Foi os 10 deles. Eles falaram, nesse versículo aqui que eu acabei de ler para você, que o povo que ali vivia era poderoso, a cidade era fortificada e muito grande, e ali eles viram descendentes também, né? De Enaque, de amalequitas, de jebuseus, os amorreus, os cananeus. Era tudo homens que na ocasião eram inimigos deles. E pensa no inimigo forte, né? Pensa aí no inimigos poderosos mesmo, né? Eles eram. Então, o que acontece? Quando esses homens viram que os descendentes deles estavam ali nessa terra, eles ficaram com medo.
Eles ficaram muito apavorados. E eles chegaram lá dando essas má notícias aqui. Esse relatório, né, péssimo aqui. E o Caleb estava junto com eles. O Caleb era um dos 12, né? Então o Caleb, ele viu que o povo, mediante a esse relatório, o povo começou a ficar muito nervoso, muito amedrontado, com muito medo, sabe? O espanto tomou todos ali. E aquele povo começou a ficar desesperado e começaram a falar um para o outro, né? Ali reclamar um para o outro e reclamar contra Moisés, reclamar contra o Arão, e falava coisas ali que não devia estar falando. Aí o Caleb pegou, fez o povo se calar, né? E ali ele falou assim, ó: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que estavam ali dando um relatório péssimo, né, tomou a oportunidade de novo e falou aqui, ó: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eu faço aqui uma parada para te falar sobre uma coisa. Qual que é a tua visão a teu respeito? Quando você olha para você, você se vê como uma pessoa forte, ou uma pessoa corajosa, ou uma pessoa destemida, ou uma pessoa que não se entrega fácil? Ou você, quando olha para você, você se sente como esses homens aqui? Que esses homens estavam se sentindo como gafanhotos, sabe? E eles estavam se sentindo assim já. Ou seja, depois eles acharam que o povo ali de Canaã estava assim, vendo eles também dessa maneira. Porque o jeito que eles se viam, eles achavam que o povo lá de Canaã estava se vendo do mesmo jeito também. Estava olhando para eles e vendo eles como gafanhoto. Olha só que coisa, né? Então, queridos, eu fico me perguntando, né? E como que pode nós estarmos diante de um grande Deus, de um Deus que prometeu uma terra para nós conquistarmos, né? De um Deus que nos tirou do Egito, da terra de servidão, de um Deus que abriu o mar, de um Deus que providenciou cordonices do céu para alimentar, de um Deus que fez brotar água na rocha, de um Deus que fez com que as roupas deles e o sapato não envelhecessem, né? Durante 40 anos. Olha que milagre extraordinário esse, né? E de um Deus que providenciou um maná para eles comerem, né? Então, já pensou um povo de Deus, o povo de Deus que chamava pelo nome de Deus, que viram todos os milagres que Deus fez aqui durante a caminhada no deserto, eles se acharem como gafanhoto. Fala a verdade, como insetos, como gafanhotos. Então, dependendo do jeito que você vê você, assim você é, viu? E aqui no 14, capítulo 14, eu quero estar lendo aqui também. O 14, verso 1, que fala assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto,
porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Agora, queridos, me fala aí. Um povo que estava cativo no Egito, trabalhando como escravo ali dentro, sabe? Estavam apanhando, estavam ali, acredito que até machucado, né? Pela sua que levava daqueles homens ali, que estava ali cuidando deles. Porque eu acredito que escravo, ele apanha quando ele não consegue carregar um peso, alguma coisa assim, eles apanham. Quem sabe, esses homens estavam com as costas tudo machucadas de tanto apanhar. Estavam escravizados naquele Egito. Apesar de ter uma alimentação, que eles falam muito bem da alimentação dali, né? Que eles falam que estavam com saudade do alho, da cebola, né? Talvez até da carne, se eu me engane, né? Que eles tinham ali no Egito. Podia até comer bem, mas o que adiantava? Né? Apanhava, estava com a saúde ali, ficando debilitados, né? Porque está trabalhando forçadamente, carregando pesos, tendo um trabalho escravo mesmo, né? E eles querendo ainda, depois de tudo isso que Deus fez na vida deles, voltar para o Egito de novo. Não parece nós, querido? Parece nós. Uma hora nós estávamos lá no mundo de pecado, sofrendo demais, sendo escravizado do inimigo. Aí Deus foi lá, nos tirou de lá, nos deu um banho de santidade, nos perdoou e nos escolheu para fazer a obra dele. Nos escolheu para poder estar firme com ele. E de repente, nós, por causa de alguma circunstância, alguma provação, algumas pessoas que às vezes até falam mal de nós, levanta calúnia sobre nós e fala algumas coisas sobre nós, ou seja, vamos voltar para o Egito de novo, vamos voltar para a terra da servidão de novo, vamos ser escravo do inimigo de novo, vamos ser escravo do vício, vamos ser escravo do alcoolismo, vamos ser escravo da prostituição, vamos ser escravo do roubo, vamos ser escravo do crime, né? Não é por aí? A gente vê, queridos, o povo que diz que é o povo de Deus, voltando para trás, retrocedendo, sabe? A gente vê o povo de Deus assim, voltando a cometer as velhas coisas do passado. E por que a gente vê isso acontecendo? Porque a pessoa não está de corpo e alma e espírito na presença de Deus. A pessoa, quando aceitou a religião, não aceitou Jesus. Porque se ela tivesse aceitado Jesus, ela jamais abriria a mão de Jesus. Jamais ela abriria a mão desse caminho tão maravilhoso que é servir a Deus. Jamais ela deixaria a cruz dela e voltava para trás. E aqui, continuando a leitura, aqui é o Moisés e o Arão, ouvindo isso, a Bíblia nos relata que eles se prostraram com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. E Josué, o filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os dois que estavam ali e que veio com o relatório bom, dentre os que haviam observado a terra, porque eles haviam observado a terra, eles rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra,
porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha só que coisa maravilhosa essa fala do Josué aqui, né? E essa fala do Caleb, dos dois que estavam ali, né? Para espionar a terra. Ele falou com tanta fé, tanta convicção de que Deus ia fazer uma obra grandiosa, né? E essa palavra que ele falou foi de encorajamento para aquele povo. E foi uma palavra assim que ele falou: poxa, olha, pode ter tudo isso, mas olha, Deus prometeu para nós. Nós estamos com Deus. Aquele povo não é nada diante do nosso Deus. E Deus vai dar ela para nós. Deus vai dar proteção para nós, Deus vai cuidar de nós, Deus vai zelar de nós, Deus vai acabar com aquele povo ali. E Deus vai dar aquela terra para nós, porque Ele prometeu para nós. Foi isso que eles quiseram dizer ali. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então aos egípcios ouviram que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles. E falaram disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te vem a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante dele como coluna de nuvem, de dia e numa coluna de noite, uma coluna de fogo à noite. Se exterminarmos este povo, as nações que ouviram falar do que fizeram dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhe prometeu em juramento, por isso matou-os no deserto. Porque Deus se irou com aquele povo, queridos. E Deus queria acabar com todos. Essa é a verdade. Deus queria todos ali, a comunidade inteira que não creram nele, Deus queria acabar com tudo. Mas o Moisés, ele aqui se colocou diante de uma situação de intercessão a Deus, para que Deus não viesse entrar com justiça com aquele povo. E eu acredito, né, que quando eu vejo aqui Deus falando para Moisés, né, que ia acabar com aquele povo, ia dar um povo melhor para ele, né, e eu acredito que Deus estava testando Moisés, para ver se Moisés tinha amor naquele povo, para ver se Moisés estava disposto a passar por tanta situação ainda com aquele povo. Eu acredito nisso, que Deus estava experimentando o Moisés nessa hora aqui. Porque se Moisés quisesse se livrar daquela nação ali, ele poderia falar: não, Deus, pode matar todo mundo mesmo. Eu quero estar com um povo aqui, com uma nação maior e mais forte do que eles. Para que eu vou querer ficar com pessoas aqui medrosas, com pessoas aqui incrédulas, com pessoas aqui que só sabem murmurar, que só sabem questionar, e ainda por cima quer me matar, quer me apedrejar? Para você ver o amor de Moisés para aquela nação. Deus colocou amor em Moisés para aquela nação. Porque, já imaginou, querido, você ser apedrejado, você ser ameaçado de morte, ser apedrejado e ainda você falar para Deus ter misericórdia do povo? Foi isso que Moisés fez. Ele intercedeu diante de Deus para o povo, para a nação ali. Ou seja, ele não estava querendo outro povo. Ele estava querendo continuar com aquela nação. Ele estava querendo continuar trabalhando, mesmo com toda aquela dificuldade que aquele povo estava apresentando no momento para ele. Ele estava querendo continuar fazendo a obra gloriosa de Deus, que Deus incumbiu a ele.
esse é um verdadeiro líder. Um líder que, apesar de receber pedrada, ele continua intercedendo em favor daqueles que estão apedrejando ele. Sabia disso? Esse é um verdadeiro líder. Esse é um líder onde que Deus escolheu e que sabe muito bem o lugar dele. Sabe? Porque ele aqui, ele poderia ter um povo forte e maior ainda em números. Mas ele não quis. Ele quis continuar cuidando da nação ali, né? E aqui, eu quero estar lendo com você. Eu vou até pular aqui, porque, olha, o texto é comprido. Eu vou estar lendo aqui no capítulo 14, o verso 21, que diz assim, ó, Deus, né, tendo todo esse diálogo aqui com Moisés, e o Moisés intercedendo para o povo, Deus chegou nessa conclusão aqui, ó. No entanto, Deus falando, ó, no entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram por 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos teus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas, os cananeus, habitam nos vales, amanhã, de meia-noite, em volta de meia-noite, partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então aqui Deus continuou dando a orientação e a direção para aqueles homens, que é Moisés, Arão, Caleb e Josué, né? Continuaram dando a direção, né, para eles continuar fazendo ali o trajeto que Deus tinha para eles, para poder conquistar a terra de Canaã. Só que eu vou estar lendo com você aqui sobre o castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhe, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que eu com a mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês já seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Então, queridos, foi uma sentença que Deus deu para aquele povo. Porque, queridos,
como que pode? É o que eu falei para você, como pode o povo presenciar, né? Tantos milagres que nem eles presenciaram no caminho do deserto. E mesmo assim, eles não crerem. Eles, assim, estarem ali fazendo coisas erradas, né? Não acreditando no Deus que eles serviam. Então, queridos, é preciso nós estarmos prestando muita atenção no que nós estamos fazendo. Porque não adianta nada nós falarmos sobre a palavra e não crermos na palavra. Não adianta nada nós saber da Bíblia capa a capa, saber tudo que está escrito nas Escrituras e nós não colocarmos em prática em nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus a direção do Espírito Santo para estarmos nos estimulando na fé em Deus, né? É normal quando nós ficamos enfraquecidos na fé, quando nós deixamos às vezes de acreditar nas coisas de Deus, mas nós precisamos ter alguém, nós precisamos ter um Caleb do nosso lado, um Josué do nosso lado, que possa estar dando palavras de incentivo para nós, palavras de encorajamento para nós, palavras que venham refletir na nossa vida e que nós venhamos tomar posse da terra. Vai haver momentos que a nossa caminhada vai estar pesada, nós vamos estar assim, caindo no meio do caminho às vezes, mas precisamos ter sempre um Caleb e um Josué do nosso lado para estar falando dessas palavras tão bonitas que Josué aqui, ele falou, né? E ali ele dando até aquele conselho, né? Um conselho tão maravilhoso desse, né? Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, né? Ele estava contando com a vitória que Deus já tinha dado para eles, né? A terra grandiosíssima, a terra de Canaã, essa terra maravilhosa que Deus tinha dado para eles ali. Só faltava eles conquistar, só faltava eles assim crer em Deus, né? Mas, porém, a Bíblia relata que só 2 daquela geração que herdou essa terra, que entrou nessa terra, né? E os demais morreram, os cadáveres caíram no deserto, né? E também, né? Assim, eu achei interessante que também aqueles jovens, né, que tinha de 20 anos para baixo, que herdou a terra também. Os que tinham acima disso, morreram tudo no deserto. Então, queridos, acredito que está na hora de nós prestarmos muita atenção no que nós estamos fazendo, com a nossa fé, com essa palavra que é viva e eficaz na nossa vida, esses ensinamentos que Deus ele deixou para nós, né? Esses exemplos que Deus deixou para nós. Deus deixou um exemplo, né? Aqui, mediante a muitos homens que alcançaram, né, as promessas de Deus. E Deus também deixou esse exemplo de não ser incrédulo também, porque este povo caiu no deserto, morreram no deserto, por não acreditar em Deus, né? E eu gostaria de estar aqui lendo com você aqui em Judas, que fala assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhe que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então, queridos, aqui não foi somente no Velho Testamento, né, que está esse relato. Aqui em Judas escreveu aqui, né, esse relato aqui no Novo Testamento também, né? Então, nós precisamos estar
deixando a nossa incredulidade de lado, acreditando mais em Deus, acreditando que Deus ele é capaz de fazer muitas coisas na nossa vida, que Deus é capaz de mudar nossa situação, que Deus é capaz de entrar com providência em qualquer área da nossa vida, se nós deixarmos Ele cuidar, né? Se Deus prometeu algo na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para poder estar fazendo valer a palavra dele na sua vida. Mas nós não podemos deixar que a incredulidade tome conta da nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa esperança se perder ao longo do tempo, né? Nós precisamos se apegar na fé, né? E aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim, a exortação à perseverança. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarmos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apegue-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, nós precisamos estar alicerçando a nossa confiança em Deus, né, na palavra do Senhor, para nós estarmos triunfando em vitória, né? E não importa o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje estamos tendo um ano conturbado, um ano cheio de aflições, um ano difícil, né? Com essa pandemia que se instalou, né? Este ano, desde quase do começo do ano até aqui, e muitos, assim, estão com a fé abalada, né? Muitos estão ali deixando de crer no Senhor, né? Mas nós devemos ser fortes, valentes, devemos de colocar em primeiro lugar a palavra de Deus e acreditar, queridos, que nós vamos vencer esse momento difícil e nós vamos triunfar, porque outras ocasiões também passamos por grandes aflições, passamos por momentos também difíceis e Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui até agora. Então, eu quero dizer para você que se nós vencemos até aqui é porque Deus está conosco, está do nosso lado. E Ele vai fazer o que provém a Ele fazer, né? Se nós estamos vivos ainda, é sinal que nós temos que continuar lutando, batalhando pela nossa fé, né? Nós precisamos estar crendo somente nas promessas do Senhor na nossa vida, crendo que Ele vai fazer, crendo que Ele vai operar maravilhas, milagre e prodígio num momento de crise desse. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar dividindo com vocês. Que Deus venha vos abençoar, que Deus venha continuar manifestando a glória e o poder dEle, através da palavra dEle, e através de nós, que somos canais de Deus para fazer uma obra extraordinária nessa terra, né? Que eu e você venhamos nos levantar, continuar marchando como Caleb e como Josué, que possuiu a terra da promessa, porque Deus teve ali um compromisso com eles, porque eles se negaram a ser ali a ter uma visão, a ter um relatório negativo, como aqueles 10 espias que foram ali, espiaram e vieram trazendo um relatório ruim.
que o nosso relatório venha a ser um relatório bom, um relatório de fé, um relatório de esperança, um relatório cheio de unção de Deus, um relatório que venha converter o pecador ali através da palavra de Deus, que venha trazer esperança para os corações que não estão ali crendo mais, né? Não estão vendo tudo destruído, que nós venhamos ser portadores da boa notícia que é a palavra de Deus. Esta é a minha oração, esta é o desejo do meu coração para você e para mim. Vamos desfrutar da terra. Canaã é logo ali. Vamos desfrutar desta terra que o Senhor nos deu. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar essa noite tão gloriosa que Deus nos deu para estar aqui com essa palavra tão maravilhosa, tão incentivadora para o seu coração, que o seu relatório venha a ser um relatório positivo, um relatório cheio de fé, cheio de esperança no Senhor, porque a nossa esperança está em Deus. E com Ele nós vamos vencer. Tudo que nós precisarmos vencer, nós vamos vencer nessa terra aqui. Porque o Senhor deu ela como herança para nós. Em nome de Jesus, vamos tomar posse dessa terra. Deus te abençoe, querido. Eu vou colocar uma música aqui e já estarei terminando essa palavra nessa noite. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores.
Grande Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, Pai, eu quero estar aqui, Senhor, agradecendo por essa palavra, agradecendo, Senhor Jesus, por esta fé tão tremenda que o Senhor está colocando no meu coração através dessa palavra, Pai. Senhor Jesus, há um desejo em mim de ser como Caleb, como Josué, Pai, que creu ali, Senhor, que o Senhor ia cumprir as tuas promessas ali. E eu acredito, Pai, que o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor fez para nós, Pai, nessa terra aqui. Senhor Jesus, há uma terra para nós conquistar. Essa terra é uma terra espiritual, Pai, que nós precisamos conquistar como igreja do Deus vivo, como uma igreja chamada pelo Senhor, uma igreja chamada para fora, Pai, uma igreja corajosa, uma igreja totalmente, meu Pai, dependente de Ti, uma igreja cheia do Teu Espírito e cheia de poder, Pai. Eu acredito que essa igreja que o Senhor chamou para estar vivendo esses últimos momentos aqui nessa terra, Pai, esses últimos dias aqui na terra, e essa igreja se levantará, Pai, com poder e grande glória, para resgatar as almas que estão presas no cativeiro do pecado, que estão presas, meu Pai, ó Senhor maravilhoso, no vício, que estão presas, Senhor, na prostituição, que está preso, Senhor, nos delitos, nas obras da carne, nos desejos carnais. Senhor maravilhoso, esta é a igreja que vai resgatar essas almas do cativeiro, Pai. O Senhor é aquele que tem promessas grandiosas para nós, e o Senhor, meu Pai, as tuas promessas, os sonhos que o Senhor tem, Pai, para nossas vidas não pode ser frustrado, Pai. O Senhor não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, Pai. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que se nós estivermos com a fé, que nem Caleb, que nem Josué, nós herdaremos a terra, Pai. E se nós não herdarmos essa terra, porque o Senhor tem outro propósito na nossa vida, os nossos filhos vão herdar essa terra, Pai. Porque o Senhor prometeu para Caleb e para o descendente dele, Pai. Então eu acredito e creio que o Senhor vai providenciar, Pai, esta obra maravilhosa e extraordinária que é essa terra, Pai. A terra brasileira vai ser, Senhor, uma terra que mana leite e mel. Essa terra vai produzir frutos, meu Pai, e frutos dignos de arrependimento. Eu acredito e creio, Pai, nas promessas do Senhor sobre essa terra brasileira. Acredito também nas promessas que o Senhor fez a essa terra, que ia sair muitas pessoas, Senhor, com um avivamento em outros países, que ia estar fazendo a tua obra em outros países, meu Pai, e representando o país nosso aqui, o Brasil. Então, Senhor, eu acredito nessas promessas, acredito que o Senhor vai cumprir essas promessas, acredito que o Senhor já fez grandes obras aí fora e vai fazer através do nosso país. Nosso país não vai ser mais conhecido, meu Pai, como um campo de prostituição, como um campo de injustiças, mas vai ser conhecido como um país que é justo e que prega a tua palavra de salvação e que liberta os cativos e oprimidos, Pai. Um país justo, um país de pessoas cheias do teu Espírito Santo e cheio de poder, que obedece e tem prazer de obedecer a tua palavra, Pai. É por aí que nós vamos ser conhecidos, Pai. É por essas nações que nós vamos ser conhecidos, como portadores do Evangelho, da palavra de Deus que liberta e que salva e que leva para o céu. Que o Senhor venha operar, meu Pai, continuar operando através das nossas vidas com o teu grande poder. É que eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Graça e paz, querido. Fique na paz do Senhor, viu? Boa noite para você.